Fala galera, eu sou o professor Marquinho Laurindo de Literatura e hoje a gente vai falar sobre movimento romântico, primeira geração da poesia do romantismo. Vem comigo, preparado, porque vai começar mais um episódio do Cai no Vestibular. A nossa aula de hoje é sobre romantismo. E entender o romantismo é entender uma arte revolucionária. Se você parar e pensar, a origem do romantismo ela é feita após a Revolução Francesa. E todo aquele ideário burguês que vai ser imposto no final do século XVIII e no início do século XIX vai ter base e principalmente disseminação na arte romântica. Então, se a gente pensa em romantismo, a gente pensa numa arte de caráter burguês, né? O romantismo ele vai representar essa classe social que se torna hegemônica exatamente nesse contexto. E aí você vai ter críticos literários, por exemplo, como o Jorge Lukács, crítico importantíssimo, que vai dizer o seguinte: o romance é a epopeia da vida burguesa. Ou seja, o romance romântico ele vai trazer uma colaboração que é desenvolver o cotidiano daqueles indivíduos que estão ali vivendo em meio à burguesia. E com isso, todo o sentimento individual, toda a lógica individualista burguesa, que faz com que a arte romântica seja o quê? Subjetiva, tá? Ou seja, o que importa agora só é o que eu sinto. Tá? E com isso, a minha arte passa a ser também sentimental. Repara só, o meu viés ele é subjetivo e a minha arte agora é sentimental. Eu coloco para fora os meus sentimentos. O meu eu lírico ele é emocional, tá? Então, a partir desse momento, a gente nega a razão, que era comum no neoclassicismo, que veio antes do romantismo, e agora a gente valoriza o sentimento. A gente nega aquele caráter que era mais objetivo, tá? E passa a valorizar a subjetividade, tá? O romantismo, ele vai trabalhar um tipo de composição que é baseada num processo de, muitas vezes, negação da razão. E essa negação da razão nos coloca diante de um processo cheio de idealizações. Eu idealizo o amor, eu idealizo a natureza, eu idealizo, tá, a figura feminina. Tudo isso vai aparecer dentro do romantismo, tá? E o detalhe é que toda essa estética que é baseada, né, na fuga da razão faz com que os românticos valorizem também o que a gente vai chamar de escapismo ou fuga da realidade. O que significa isso? Se eu não estou bem na realidade, porque eu não realizo as minhas vontades amorosas, eu vou buscar a fuga. E essa fuga ela pode ser feita por meio da volta ao passado, a volta à infância, sendo que essa volta à infância é feita também de maneira idealizada, ou ainda, né, a fuga pelas drogas, a fuga pela natureza exuberante ou a fuga pela morte. Então, dentro dessa ótica romântica, o mundo passa a ser guiado pelo sentimento. Eu nego a razão e passo a trabalhar uma obra de caráter sentimental. Eu busco agora uma referência subjetiva, egocêntrica, individual e muitas vezes até pessimista. O romantismo é a apoteose do sentimento e é assim que a gente começa a entender esse movimento. E aí eu sempre pergunto, mas espera aí, Marquinhos, como é que tudo isso chega ao Brasil? Bom, galera, a gente tem que entender que o contexto brasileiro é um pouco diferente, tá? Naquela época, né, tô falando ali do final do século XVIII, início do século XIX, o Brasil ainda não era uma nação independente, tá? É nesse contexto que o Brasil ele passa por algumas transformações que derivam de um processo histórico que é mais amplo. A gente sabe que em 1808 há uma série de invasões na Península Ibérica, na Europa inteira, que são realizadas por um cara chamado Napoleão Bonaparte.
E você sabe que a chegada dos franceses a Portugal faz com que a família real venha para o Brasil e venha para o Rio de Janeiro. Ao chegar no Rio de Janeiro, a gente vai ter inúmeras transformações na cidade. Transformações que são sociais, culturais, né, urbanísticas. A gente tem um período joanino que é bem interessante, né? A gente tem, por exemplo, a chegada aqui ao Brasil da missão artística francesa, autores como Debré, por exemplo, né, Tuner, ou seja, há uma tentativa de trazer a cultura também para um Brasil que antes era um espaço muito tacanho do ponto de vista cultural. E é nesse contexto que o Brasil ele vai ganhando status, ele passa a ser Reino Unido a Portugal e Algarves, tá? E posteriormente, em 1822, o Brasil vai se tornar uma nação independente. E aí é que chega a questão fundamental do nosso envolvimento com a estética romântica. Por quê? O Brasil independente, ele necessitava de uma afirmação cultural. Ele precisava de uma legitimidade. E a cultura, sobretudo a literatura, podia cumprir esse papel. E aí, nesse sentido, que vai acontecer o seguinte: vários brasileiros estão viajando pela Europa. A gente tinha uma elite que era intelectualizada e que vivenciava a experiência de poder ir a Portugal, estudar em Coimbra, circular pela Europa, e esses caras lá têm contato direto com o romantismo europeu. E eles percebem toda a ideia de sentimento, paixão, o amor pela nacionalidade. Para vocês terem uma ideia, uma das discussões centrais do romantismo na Europa era a volta à Idade Média. A formação das nações europeias. A figura do cavaleiro medieval para eles era uma figura heróica, era um representante daquela identidade nacional que estava sendo construída lá na Idade Média, tá? E que nesse momento eles retomavam. E aí os brasileiros que estão na Europa falam assim: caramba, se esses caras que já têm a sua identidade formada e já são independentes há muito tempo, né, estão discutindo nacionalidade, o Brasil, que tem a sua independência nesse contexto, ele precisa discutir a nacionalidade. E é assim que um cara chamado Gonçalves de Magalhães vai publicar, junto com outros brasileiros, em Paris, uma revista chamada Revista Niterói. A Revista Niterói ela é considerada um dos marcos da produção romântica no Brasil. A Revista Niterói ela foi publicada em 1836, tá? E ela é uma revista de estudos brasileiros, tá? Ali a gente vai ter intelectuais brasileiros que vão falar basicamente sobre o Brasil. E nela há um artigo do Gonçalves de Magalhães falando sobre uma necessidade de uma literatura nacional, de uma literatura que afirmasse os valores da nossa nacionalidade, da nossa identidade nacional. E nesse sentido, o Magalhães, no mesmo ano ainda, publica um livro que vai ser considerado o primeiro livro romântico brasileiro. O livro se chama Suspiros Poéticos e Saudades, de 1836, e é considerado o primeiro livro romântico brasileiro. E há que se fazer aqui uma observação, e essa observação é muito importante. O romantismo no Brasil ele vai ser desenvolvido em duas grandes vertentes. Ele vai ser desenvolvido na vertente poética, ou seja, estou falando para você da poesia romântica, e ele vai ser desenvolvido também na vertente narrativa, ou seja, textos que serão escritos em prosa, textos que possuem um narrador, personagens, tempo, espaço, ou seja, uma narrativa, tá? O que acontece é que num primeiro momento a gente tem a poesia. O Gonçalves de Magalhães ele escreve um livro de poemas. E seguindo, né, esse primeiro livro, a gente começa a ter autores que passam a escrever no Brasil sobre esses aspectos iniciais da nossa nacionalidade. E é nesse sentido que a gente começa a falar numa primeira geração de poetas do Brasil. Entendam o que eu vou te falar. A poesia romântica ela vai ser dividida em 3 gerações.
Hoje a gente vai falar aqui da primeira geração. Geração essa que vai ser introduzida pelo Gonçalves de Magalhães, uma associação direta com esse sentimento nacional. E por isso ela vai receber 2 nomezinhos. E eu quero que você anote isso aí agora. Quando eu falo em primeira geração, eu falo de uma geração que pode ser chamada por geração nacionalista ou ainda pelo nome que ela é mais conhecida, geração indianista. Eu quero que você anote isso. Ela é conhecida como nacionalista e como indianista. E aí eu te pergunto, será por que eu estou chamando essa geração de nacionalista ou indianista? Cara, fica bem claro pra gente, né? Eu quero afirmar minha identidade nacional. Eu quero criar símbolos formadores da minha nacionalidade. Então, eu começo a escrever sobre isso. E é por isso que essa primeira geração do movimento romântico, ela é baseada num tripé. E o tripé é o seguinte, galera: a nação, a natureza e o índio como símbolo dessa natureza. Como assim, Marquinho? A nação. Eu faço uma poesia que exalta a minha independência. A natureza. Eu exacerbo na minha poesia a beleza da minha natureza, a exuberância da minha natureza. E eu começo a mostrar essa natureza em todos os meus poemas. E, em terceiro lugar, o índio. Um símbolo formador da nossa identidade. O índio passa a ser visto como um herói nacional. Então eu quero que você entenda uma coisa. Os românticos, eles criaram um tipo de poesia baseada em uma palavra que eu quero que você anote agora, que é a idealização. Eles idealizaram a nação, idealizaram a natureza e idealizaram o índio como esse símbolo nacional. Então a gente não pode esquecer isso. O romântico, ele era avesso a essa realidade. Então ele buscava formas de fugir a ela, idealizando, tá? Trabalhando de maneira idealizada a nossa realidade e construindo, sim, a nossa identidade nacional com base, né, nesse projeto de idealização, tá? Então, pensa nisso. Quando a gente pensa em primeira geração, a gente pensa no indianismo, né? Nessa representação da nacionalidade. E só para fechar, a gente tem, né, o Gonçalves de Magalhães como autor que vai introduzir a produção romântica no Brasil. Agora, o grande disseminador da primeira geração, de toda essa ótica nacionalista e até mesmo indianista, é um cara chamado Gonçalves Dias, um autor importantíssimo que vai ficar para um próximo episódio do Cai no Vestibular. Até lá!